Olá, boa noite. Estamos aqui agora ao vivo. Vamos dar início, então, ao nosso segundo encontro, a leitura coletiva do livro do João Bernardo. Na semana passada, nós analisamos a introdução e a nomenclatura, né, o que o João Bernardo chama de nomenclatura. Falamos um pouquinho sobre a metodologia do João Bernardo. E hoje a gente vai avançar para o capítulo de número 1 do livro, tá? Que trata principalmente de uma das chamadas variantes do João Bernardo, que é entre o luar e o reno. Tá? Então, vou, em breve, projetar um mapa, só para quem está acompanhando a gente ter mais ou menos uma noção da região que a gente está falando. E vou deixar meus colegas agora se apresentarem também, das suas saudações, sobre boa noite. Olá, pessoal, eu sou Eduardo, né? Estou aqui participando dessa leitura coletiva. Saudar a todos, né? E apenas destacar para quem está começando a acompanhar agora que os comentários, quem não estiver vendo ao vivo, pode deixar os comentários no vídeo, a gente está sempre acompanhando e a gente pode, em uma outra reunião, se dirigir a esses comentários se alguém tiver alguma questão para fazer, algum comentário, alguma coisa assim. Bom? Bom, gente, olá a todos, eu sou o Mário, sejam bem-vindos ao segundo encontro. Boa noite, gente, sou o Matheus e bem-vindos aí ao segundo encontro, vamos dar seguimento aí a essa leitura do João Bernardo. Boa noite, eu sou o Edilson, saúdo a todos, um grande abraço e bem-vindo ao segundo encontro. Eu estou chegando hoje também. O Douglas Bandeira está aí escondidinho, podia também se manifestar, né? Boa noite, meu nome é Douglas e participei também na primeira conversa aqui do grupo. Estou aqui de novo para acompanhar aí a iniciativa do Translate. Ainda que não seja esse o objetivo do grupo, a gente pode fazer um serviço também de utilidade pública. Vejo que você tem um azulejeiro muito bom, Douglas. Por aqui eu reparo que o azulejo aí da cozinha foi muito bem colocado. Depois você passa o contato para a gente. Aí, contato. Enfim. Bom, então, só para quem está chegando, lembrando, nós estamos no volume 1 do João Bernardo. Tendo feito aquelas considerações iniciais na reunião passada, nós avançamos com um balanço inicial que ele faz, né? O que ele basicamente promove aqui nessa primeira parte do livro digamos, recortar a Europa Ocidental e Central em 12 regiões e períodos distintos, e submetê-los a uma análise pautada em 3 variáveis fundamentais, né? Em cada uma dessas micro-regiões que ele estabelece, que a gente começa a considerar hoje, ele avalia cada uma delas, né? Estabelece um quadro do avanço das relações de exploração, né? Seguido de uma análise das relações internas à aristocracia em cada uma dessas regiões, para finalizar a caracterização de cada variável, de cada variante, melhor dizendo, com a avaliação das condições em que vivia, dos níveis de autonomia camponesa naquela mesma região. Tá? Então, ele começa, como o Tiago já antecipou, abordando a região situada entre o Loire e o Rio Reno. Primeiro, ele faz entre o século VII e VIII, para, na parte seguinte, considerar a mesma região, né, num momento um pouco à frente, já entre os séculos VIII até fins do IX. Né? E eu talvez arriscasse a dizer a vocês que ele começa aqui por ter sido aquela região considerada a região clássica do desenvolvimento, né, por uma outra nomenclatura das relações feudais na Europa, né? A região entre o Reno e o Loire,
era considerada a região clássica, ou aquela na qual pretensamente se desenvolveu de forma mais radical, em que o sistema feudal ali se constituiu na sua plenitude, com todos os elementos seus constitutivos e tudo mais. Então, eu arriscaria dizer que é em função disso que ele começa, né? Ele poderia ter começado por qualquer uma das várias regiões que ele considera, mas talvez esse caráter, né? O peso historiográfico, inclusive, dos estudos franceses dedicados a essa região, talvez expliquem por que começar por aí. Nesse sentido, eu não queria adiantar tanto a discussão, mas nesse sentido do que o Mário está falando, né, na primeira página do capítulo 2, que é a página 43, no finalzinho do primeiro parágrafo, ele destaca, né, após ter começado por essa região, ele destaca: o que denomina tipo clássico não é, porém, mais do que uma das formas de realização do regime senhorial. Então é apenas um exemplo que ele tomou como exemplo de partida, mas que em nada difere, né, dos outros casos de formação desse sistema na Europa Ocidental e Central. Eu acho que, inclusive, aí ele já manifesta mesmo o seu diferenciamento, distanciamento crítico com boa parte das tradições historiográficas, sobretudo francesas, né, porque me parece aqui implícito, em outros momentos um pouco mais manifesto, a crítica metodológica, né, a ideia de tipo ideal do Weber, que é um recurso sistemático por parte da escola francesa, né? Abordar a própria França como um tipo ideal de manifestação do feudalismo clássico, né? E acho que ele já traz esses elementos para a gente discutir em algum nível. O Thiago ia projetar o mapa da região? Sim, mas eu acho que já vou projetar um mapa. Mas antes disso, vale a pena alguém destacar a forma como o João Bernardo divide o capítulo, né? As 3 variantes que ele analisa. Só enquanto eu projeto o mapa. Se alguém puder fazer isso. Bom, ele divide o capítulo em três blocos, né? Tem uma introdução no começo, né? Um parágrafo de introdução que ele situa a gente geograficamente. Uma coisa que a gente sempre comenta que faltava muito nesse livro eram os mapas no início de cada capítulo. Então ele faz esse enquadramento geográfico e na sequência ele divide o capítulo em 3 blocos, né? O primeiro são as relações de exploração, o segundo são as relações intrasenhoriais, ou seja, dentro da classe senhorial, e, por último, a relação entre o regime senhorial e o campesinato independente. Ele vai manter mais ou menos essa estrutura ao longo dos capítulos, e são essas 3 variáveis analisadas nas várias variantes que vão estabelecer para ele o conjunto de informações que ele vai tentar sistematizar a partir do capítulo 13, salvo engano. Então, valeu, Eduardo, obrigado. Então, projetei aqui o mapa, espero que esteja aparecendo para quem está acompanhando. Acho que para a gente aqui está aparecendo perfeitamente. Então, só para destacar aqui, se vocês conseguirem ver o cursor vocês vão ver aqui o Rio Loire e o Reno. Embora essa divisão que o João Bernardo faça aí no livro seja bastante imprecisa aqui no mapa, né? Então, a gente está mais ou menos falando dessa região aqui. E aí, de uma forma muito genérica, tá? Queria deixar isso bem claro. Porque o próprio João Bernardo, acho que na primeira página do capítulo 1, ele já faz questão de deixar claro que essa divisão que ele fez é bem arbitrária, né? Então, só para a gente mesmo ter uma ideia do que a gente está falando. Tá? Então, vou tirar aqui o mapa, só para que a gente tivesse ideia do da região que a gente está falando. Eu acho que a gente pode começar aqui, ponto por ponto, o que vocês acham? Ele destaca. Vou começar aqui, então. Na primeira parte, ali nas relações de exploração, o que o João Bernardo chama de relações de exploração, ele está chamando a atenção, primeiro, para esse sistema bipartido que o Eduardo havia falado, e só para quem não está familiarizado, é aquela noção
de que havia um grande patrimônio fundiário. Esse patrimônio fundiário era dividido entre uma área que era trabalhada pelo senhor, né, ou era do senhor, e trabalhada com força de trabalho escrava, né, o próprio João Bernardo vai falar isso, esse período, mas também uma outra parte que seria dividida em pequenos lotes para camponeses que seriam usufrutuários dessa terra. Então, João Bernardo começa a estabelecer, ao meu ver, nesse primeiro tópico, o que seria para ele as bases fundamentais do mecanismo de exploração dessa sociedade, ou desse regime feudal. Desculpa, regime senhorial, na questão dele. Então, seria essa a lógica de um senhorio bipartido, no qual haveria uma mão de obra escrava significativa ainda, segundo ele, trabalhando no que seriam as terras senhoriais, e pequenos lotes de camponeses que estariam, pequenos lotes camponeses ou unidades produtivas, que o João Bernardo aqui no livro, para quem conseguiu ler o capítulo, vai ver que ele chama de casais, né? E essas unidades camponesas, por terem recebido o lote, e aí a gente já pode até discutir, né? O João Bernardo não faz uma grande diferenciação entre aqueles que receberam lote sendo ex-escravos, né? Os servos casates, que ele chama aqui no livro, e camponeses que vão se empobrecendo e acabam caindo na dependência senhorial. Seja como for, né, independente do estatuto jurídico, ambos os casos, ambas as unidades produtivas deveriam tributos a esse senhor, né, seja em rendas ou em trabalho, né. A sensação que eu tive a partir da leitura dessa parte é que as rendas em trabalho são fundamentais nesse período, na concepção do João Bernardo, e marcam uma grande distinção aí, inclusive, entre os níveis, digamos assim, de um campesinato que antes era escravo se torna servo, para um campesinato que era independente vai ser reduzido à servidão. Então, inicialmente, ele consegue ver uma distinção nessa carga, digamos assim, de tributos e trabalhos. Mais ou menos essa foi a forma como eu li essa primeira parte. Não sei se meus colegas leram diferente, querem levantar alguma questão. Isso está... Fala, Matheus, vai lá. Não, vai, eu acho que isso está mais claramente estabelecido ali entre a página 30 e 31 desse capítulo 1º, né? Em que ele vai destacar que essa sociedade merovingia ainda operava dentro de um sistema escravista, né, de acordo com aquela nomenclatura que ele apresenta no início do livro, mas que ele já nota nesse período aqui, entre o século VII e o princípio do VIII, um processo de sistemática diminuição. Isso ele vai explorar as consequências mais claramente a partir do capítulo seguinte, do capítulo 3 do livro, capítulo 2, desculpe. Fala, Matheus. Era mais para complementar essa questão que o Thiago colocou, do peso das prestações de serviço, né? E um movimento que parece que, ao final, vai confluir, né, desses escravos casates e essa dependência de um campesinato que anteriormente era independente, que nesse início tem uma diferenciação que ele pontua, né, sobre essa prestação da renda em trabalho, né? Que, se não me engano, ele chega a colocar que os casates prestavam às vezes mais do que 3 dias na semana, né, esse trabalho, enquanto os camponeses que de origem independente não chegavam a prestar tanto trabalho como esses casates. Então, nesse início, tem ainda uma diferenciação bem marcada, né, dessas duas origens sociais desses grupos. Eu acho que talvez seja conveniente para quem está acompanhando e está travando o primeiro contato com a obra, esclarecer o porquê desse encaminhamento, porquê desses 3 níveis de análise em que ele estrutura toda a primeira parte dos estudos de caso, né? É preciso lembrar, lá da apresentação que ele faz, da introdução que a gente considerou semana passada, que ele considera o regime senhorial um regime, um sistema de exploração, né? E esse sistema de exploração é, obviamente, nesse contexto, um sistema de exploração fundamentalmente agrário, né? Na medida em que as relações de produção
fundamentais em todo esse contexto se dão em torno do trabalho da terra. Né? Portanto, daí a perspectiva dele de começar em cada variável pela análise das relações de exploração, porque como regime, como sistema de exploração que a questão fundamental é verificar como as classes sociais fundamentais que se constituem, então, se relacionam em torno dos processos de produção na Terra. Né? E, no que se refere, portanto, à abordagem desse processo, essas relações, esse sistema de exploração cujo nascimento ele se propõe a considerar, né, cuja constituição ele se propõe a considerar, se articulam fundamentalmente em torno da configuração de uma aristocracia fundiária, né, que concentra progressivamente o acesso ao trabalho da terra, e grupos sociais dominados, né, grupos sociais submetidos a um processo de exploração que tem por origem fundamental a escravidão doméstica, o peso relativo que ela ainda possuía, vindo do período romano, né? E um outro processo que a gente pode dizer, né, que é concomitante ou simultâneo, né, que é o processo de entrada na dependência, de dominação imposta a parcelas de um campesinato livre porque até então estranho a esse poder aristocrático, alheio a esse poder senhorial. Né? Daí o movimento que ele faz, né? Começar por verificar na relação de exploração o peso relativo que tinha ainda o controle senhorial sobre a mão de obra escrava, o peso relativo que já existe do controle senhorial sobre a mão de obra de uma camponesa dependente. Né? Esse é um movimento chave para entender a formação a gente de antemão pode considerar. E na perspectiva dele, né, a classe produtora que vai se constituir a partir desse movimento tem, digamos, uma dupla origem social fundamental. Né? Ela procede tanto de parcelas de um campesinato, parcelas de uma escravidão doméstica, cujo foi relativo no mundo romano, nas diversas regiões que o constituíram. É importante ele avaliar isso, né? Qual a importância relativa em cada região da existência ou não desses escravos domésticos, da existência ou não de uma tendência dos senhores a assentarem esses escravos domésticos em pequenos lotes, né, dos seus domínios fundiários e, como eu disse, simultaneamente, o processo em cada região, né, até que ponto os senhores foram capazes de submeterem levas de campesinato até então livres a relações de dependência pessoal e promoverem, portanto, o seu enquadramento em relações de dominação. E, portanto, esse é o primeiro item que ele aborda, né, faz todo sentido sob a perspectiva de buscar nas relações de exploração a análise de um regime que, para ele, antes de mais nada, um regime, um sistema de exploração. Na página 31, isso fica bem claro, né? Ele chama esse duplo movimento que o Mário estava se referindo de tendência, né? Duas tendências. Então, na página 31, no início mesmo da página, ele diz assim: nesse período articulavam-se duas tendências. Por um lado, os escravos domésticos, a cujo esforço se devia ainda, no fundamental, o cultivo do domínio, iam reduzindo seu número. Por outro lado, os caseiros não eram em cada uma dessas grandes senhorias em quantidade suficiente para poderem responsabilizar-se pela generalidade das fainas agrícolas dominiais. Então, justamente esse duplo processo ao que o Mário se referia, mas que aparece aqui nesse primeiro capítulo ainda como um processo em curso, né? Ao ponto dele dizer que a quantidade de camponeses lotados não era suficiente para trabalhar as terras senhoriais. Os caseiros aí é a nomenclatura que ele usa para se referir aos antigos camponeses livres entrados na dependência dos senhores, da aristocracia. Sim, sim. Eu acho. Inclusive, Thiago, Oi, fala. Na sequência desse trecho que você leu, né, ele continua, né?
e como a área ocupada pelo domínio era frequentemente superior à do conjunto dos casais, tudo isso implica a dimensão relativamente reduzida das terras aráveis do domínio, em benefício dos incultos e das pastagens. As produções silvopastoris, para que bastava uma força de trabalho menor, assumiam nos domínios das vastas senhorias uma importância muito grande relativamente às culturas cerealíferas. Então, achei interessante desse ponto essa dimensão do trabalho que não se esgotava só no cultivo das terras, né? Essa outra dimensão silvopastoril de muitas sociedades agrárias, o peso que tinha, né, essa produção silvopastoril nas sociedades agrárias, e que às vezes não é colocado, né? Às vezes a produção acaba se esgotando só. É uma ideia, às vezes, que a gente tem do camponês só ali lavrando a terra e etc. E como na Alta Idade Média ali, pelo menos na região que ele está analisando, o peso, né, da pecuária, enfim, de outras práticas relacionando bosques e florestas tinha na vida camponesa, né? Não só camponesa, mas principalmente. Eu acho que, inclusive, a gente acabou, sem combinar, elencando essa página 31 para fazer comentários. Eu também tinha pensado um aqui que desdobra a partir do que vocês estão falando, inclusive. Esse duplo movimento, inclusive metodológico do João Bernardo, é muito curioso e interessante, na medida que há um duplo condicionamento, tanto da frente aristocrática quanto a camponesa. E, em algum nível, ele é um dos poucos autores que conheço nesse sentido, que busca a explicação também, né, da constituição do regime senhorial desdobrado das suas próprias condições objetivas. Então, aqui no segundo parágrafo da 31, a organização agrária tornava-se também mais complexa pelo fato de nunca os casais de uma senhoria formarem um conjunto compacto. Mesmo quando os caseiros deviam serviços regulares de trabalho agrícola no domínio, os casais que ocupavam podiam situar-se a certa distância do domínio, do centro dominial. Eu acho muito curioso a gente trazer isso à discussão, inclusive, porque, veja, no processo de constituição desse regime senhorial, ele vai esbarrar com um conjunto de condições objetivas da sua própria implementação. Inclusive, essa é uma dessas. Se ele é uma relação fundamentalmente de exploração e o é indissociável dessa característica básica, a própria alocação da produção em termos geográficos faz toda a diferença. Não só geográficos, também climáticos, etc. Os trabalhadores que um certo domínio mobiliza, inclusive, dado a preponderância em algum nível, essa época, das rendas em renda em trabalho, não podem residir. Você está aqui na região da Bacia de Paris e, veja, o seu camponês está no sul da Itália, né? Então, é um elemento importante para entender a constituição desse regime, né? Isso é um aspecto interessante que contraria, inclusive, né, uma imagem muito recorrente. Se agora, por exemplo, a gente fizesse aqui uma rápida pesquisa, né, na internet por imagens do senhorio, do feudo medieval, ou qualquer nomenclatura que a gente utilize com esse sentido, né, as imagens recorrentemente elaboradas, né, que a gente poderia didaticamente tentar mobilizar, né, elas carregam frequentemente essa má configuração, né? Ou seja, aquela tendência de apresentar os domínios fundiários, né, os feudos, como quiserem designar, como entidades orgânicas, unitárias, né, fechadas no sentido de compactas na sua constituição, né? Como, portanto, se cada unidade tivesse a sua plena composição harmônica e fechada, né? E de onde derivaria um universo agrário, né, muito bem estruturado em grandes propriedades fechadas que fariam fronteiras muito rígidas e muito organizadas, umas em relação às outras, né?
o que se destaca dessa referência que o Edilson explorou, né, no fundo, é uma realidade agrária extremamente compósita, né? Uma realidade agrária ativada por tendências de fragmentação de patrimônios, de sobreposição de posses da terra, de direitos de uso, direito de exploração, né? Um quadro do qual deriva, ao contrário dessas imagens correntes, e que por isso são inadequadas, né? Que a fragmentação dos grandes domínios fundiários era tônica, no sentido de que era muito mais comum em boa parte do Ocidente nesse contexto, né? Talvez lá mais à frente, quando a gente avançar para os casos outros que ele vai abordar, quanto mais a gente avança para as áreas, digamos, que a gente chamaria das franjas do sistema, né? Para o interior da Germânia, para o extremo norte da Europa, né? Ali sim, ali seria possível localizar a formação de grandes domínios, às vezes imensos domínios fundiários, muitas vezes da igreja, né? Tendencialmente compactos, né? Porque, inclusive, eram áreas de ocupação relativamente recente, de desbravamento agrário relativamente recente, em que o peso das tais condições objetivas a que eu se referiu era comparativamente menor, né? E, portanto, os novos patrimônios que foram sendo constituídos puderam assumir esse caráter íntegro, né? De forma mais efetiva. Agora, nas regiões de antiga colonização, de intensa colonização, ao contrário, os patrimônios eles vão se intercruzando, vão se fragmentando, porque acho que talvez a principal referência aqui seja chamar atenção para o fato de que esses regimes, esses patrimônios são entidades vivas, né? No sentido de que sujeito às forças, né, ativas que implicam na redução, na ampliação, na expansão. E, como a gente vai ver, um aspecto importante desse movimento, né, desse caráter vívido do patrimônio, é que, por exemplo, cada caseiro submetido ao domínio fundiário, portanto, cada camponês livre que é reduzido à dependência de um grande senhor e de um domínio fundiário desse, muitas vezes traz consigo o pequeno lote de terras que possuía e que, portanto, o senhor agrega ao seu domínio fundiário, né? Então, isso amplia essa tendência, né? Dos domínios sobreporem-se com áreas de camponeses ainda livres, que já têm lotes de terra livres de qualquer domínio senhorial, por aí vai. Eu tenho um comentário para fazer em relação a isso, que um pouquinho mais à frente, nesse mesmo capítulo, quando João Bernardo vai considerar o campesinato independente, uma das coisas que ele considera disso é o fato de o campesinato independente, uma parte dele, se associar aos aristocratas, ou se tornar um aristocrata, ou se associar a eles. Então, talvez esse seja um ponto-chave, e ele mesmo diz que é pouco conhecido, para a articulação desse sistema senhorial aí, desse regime senhorial. Então, esse é um elemento que pouco estudado e que ele mesmo admite isso, que talvez seja a chave para essa articulação de um patrimônio tão, digamos assim, espalhado. Eu queria fazer destacar uma passagem, né, que está muito em diálogo com o que o Edilson e o Mário comentavam agora e que o Thiago acabou agregando. E se ninguém tiver mais nenhum comentário sobre essa primeira variável, né, da relação de exploração, porque esse comentário que eu queria fazer está no primeiro parágrafo do item B, das relações intrasenhoriais. Se puder até chegar aí, Thiago. Eu tenho uma rapidinho, Dudu, algo muito, muito rápido mesmo. Na esteira também do que o Edilson estava falando ainda na própria 31, no parágrafo que o Edilson estava lendo, né? E aí o Mário falando dessas movimentações, essa visão muito orgânica que se tem, né, dos patrimônios fundiários, tudo aquilo muito redondinho, né? Acho também uma das visões que se tem muito sobre quando se pensa em Idade Média, né, de modo mais geral, é de um sistema muito fechado e estanque, né? Acho que vira e mexe e aparece muito essa imagem sobre a Idade Média.
E logo depois da nota 13, o João Bernardo coloca, né? Em momento nenhum as senhorias apareciam no seu conjunto como uma unidade, uma entidade, perdi. Como uma entidade fixa, cuja formação coletiva se tivesse concluído e a desagregação não tivesse ainda começado. Estas senhorias eram, cada uma delas, instituições de permanente recomposição, e as concessões de uns senhores a outros, as doações, as partilhas, as trocas e transações, ou a rapina e a força, assim como desarticulava uma senhoria, casais ou grupos de casais que podiam, durante algum tempo, constituir unidades autônomas, inseriam-nos depois noutra qualquer senhoria. Acho que mostra também um pouco desse caráter dinâmico assim, do sistema, né? A gente sai um pouco dessa questão de que era tudo muito estanque, tudo muito parado, a mutabilidade era muito limitada, enfim. E como é um sistema de uma complexidade absurda, e aí o Mário estava falando, jurisdições que se interpõem, né, casais ali de independentes ou dependentes que são anexados ou não, enfim, são diversos movimentos complexos dentro de um sistema, né, e que por vezes a tendência natural, né, de homogeneizar as coisas e, enfim, tentar arredondar ao máximo. E aí o João Bernardo, para mim, é cirúrgico nessa passagem, quando ele coloca essa complexidade, né, do sistema, ainda que na sua formação, né? Eu acho que esse trecho que o Matheus está destacando, ele é um dos ganhos muito significativos da obra do João Bernardo, né? Porque, no geral, o que a gente acaba processando nas pesquisas é enquadrar, engessar um determinado objeto para analisá-lo. Em uma manifestação fenomênica que contém uma parte, que às vezes é o que dá para fazer no tempo de um mestrado, no tempo de um doutorado. E no geral, essas imagens que se fomentam em algum nível tem decorrência disso, porque, e aí entra o método do João Bernardo, que ainda que ele analise caso a caso, ele está preocupado fundamentalmente com o movimento, com esses processos de inter-relação. E isso faz toda a diferença, né? Uma coisa é você analisar um determinado aspecto estanque num determinado recorte. Outra coisa é verificá-lo no seu próprio movimento, que é essencialmente contraditório. E como essas categorias se desenrolam nessa própria manifestação, né? Eu gosto muito de uma fala de um tal de Mário Jorge, né? Que ele fala que tem um impulso que a gente tenta meio que apagar as contraditoriedades dos sistemas, né? Quando é ali que, na verdade, o historiador ele deveria se debruçar. Se eu estiver citando errado, Mário, por favor, me corrija. Mas acho que é basicamente isso que o João Bernardo tá tentando demonstrar aí, é que são movimentos contraditórios, complexos, enfim, né? Que não são homogêneos. Então, é mais ou menos por aí. A gente fechou, então, esse primeiro ponto aqui. Eu acho que dá para avançar, ou se alguém quer fazer mais algum comentário nesse último elemento, esse primeiro ponto, aliás? Eu acho que pode avançar, né? Para tentar fechar esse caso de hoje, né? Assim, a gente está avançando super devagar. Achei que a gente fosse mais rápido nessa dinâmica, mas a gente está indo super devagar. Eu queria destacar, eu acho que tem muito a ver com o que tanto o Matheus, o Edilson, o Mário estavam comentando agora, que é na página 32, né, nesse primeiro parágrafozinho, mas na metade dele, né, começa em os tributos. Bastante que a bateria está acabando aqui para ler. Desculpa, falha técnica. Vamos lá. Os tributos dos caseiros e o cultivo do domínio sustentavam um grupo mais ou menos numeroso, parentes de sangue uns, guerreiros fiéis e companheiros outros, eventualmente também agentes privilegiados que superintendiam a organização agrária do domínio. Todos reunidos formavam a camada superior da família senhorial. Em cada grupo, assim constituído, destacava-se uma ou mais pessoas para cumprir a função de chefe da família, mas, na sua definição econômica, o senhor era uma instituição coletiva. O domínio, aí começando já para a primeira frase do parágrafo seguinte, o domínio era o ponto de contato entre o senhor e os trabalhadores rurais. Então, acho que esse é um outro elemento interessante, né, de que
ele configura a senhoria não como o senhor, não como aquele que está na cabeça de qualquer patrimônio fundiário, né? Aquele que é o proprietário último de algum lote, mas a senhoria como uma instituição coletiva, e que, claro, é encabeçada por alguém, mas que, na essência, engloba um conjunto muito mais vasto de pessoas. Então, aqui a gente pode ver como é que essa análise coletiva que ele faz, né, no sentido da formação de uma classe social, é que a unidade mais básica, o senhorio, é uma entidade coletiva e não individual. E como é que o domínio, menos do que a terra em si, é uma relação social que ele vai desenvolver com mais detalhe lá no final do livro, mas que aqui já aparece, né, no primeiro esforço de apresentação, que é o domínio como uma relação social. Então, não uma terra, mas a relação entre os trabalhadores e os senhores. Eu acho que convém a gente considerar aí, alguém pode até fazer, né, por que ele avança, né, na medida em que ele configura o regime senhorial como sistema de exploração, né, por que a gente poderia imaginar, em princípio, que ele se ativesse ao pontuar, né, desse e de todas as outras variantes que ele estuda, que é se concentrar apenas na relação de exploração e, portanto, especificamente na relação entre as classes sociais fundamentais que vão se constituindo, né? Portanto, o campesinato dependente, tivesse ele origem na escravidão ou no campesinato livre, e a aristocracia, né? Mas porque ele concede tanto ou mais espaço, inclusive, a um item B, em que ele vai estudar as relações internas da aristocracia, né? Aparentemente deixando de lado, né, ou avançando em relação à questão fundamental aí, que foi tratada no primeiro item, que são as relações de exploração. Fica a Você diz o quê, proposição aí. Mário? Não, mas aí você diz o quê, né? No sentido de que ele dá um destaque grande a isso, você está propondo refletido o porquê Imagino que um dos elementos centrais, claro, seja analisar os exploradores, mas também, como ele trabalha fundamentalmente com bibliografia secundária, o peso enorme que tem disso na historiografia, né? Que se dedicou muito mais a estudar a aristocracia do que a exploração, os explorados em si. É nesse sentido que você fala? Eu acho que é muito mais no sentido de configurar o caráter classista da relação, né? Fala-se muito frequentemente de senhor, a relação na Idade Média dos senhores e camponeses, dos senhores e camponeses. Acho que é primeiro ressaltar o aspecto classista e coletivo, portanto, da relação, né? Não são relações binárias ou relações individuais, né? Você tem um processo, um sistema que, portanto, ultrapassa muito a tendência individualizada, né? O que está em movimento, o que está em constituição, é um quadro complexo que envolve progressivamente o conjunto social, né? No sentido, e nesse envolvimento você tem uma parcela circunscrita desse conjunto, né? A aristocracia que também está se constituindo, né? E que, na relação com o campesinato, cada senhor reproduz a sua posição na posição de conjunto, na posição da classe senhorial em constituição, que apoia, né, cada uma das situações individuais, né? Acho que esse é um aspecto. E o segundo é mostrar que as relações internas da aristocracia tanto impactam a relação de dominação que se vai construindo, quanto são impactadas por ela, né? Aí a gente poderia recorrer à palavrinha mágica, a dialética, né, para usar para cunhar esse movimento, essa tendência, né? Mas é mostrar que a própria constituição da classe dominante ela é impactada, ela é de alguma forma limitada ou circunscrita também pela natureza, pela velocidade e pelo movimento que está em curso aqui na construção das relações de exploração, né? Eu havia separado, no início mesmo desse mesmo parágrafo, para mobilizar essa discussão, em que vocês já tocaram, eu acho que ela seja em algum nível junto
a partir do que vocês estão falando, né, na esteira. É bem no início. Até aqui descrevi a face da senhoria voltada para o mundo camponês. Mas as relações sociais implicam uma reciprocidade de definições, pelo que não pode analisar-se os servos sem se estudar também os senhores. E diria vice-versa, né? Eu acho que, como o Mário falou, né, a tal da palavrinha mágica, a dialética presente aqui, no nível de intercondicionamento e relação entre esses grupos. Eu acho que, como é o intuito, né, do grupo, da discussão do João Bernardo e da forma dele fazer história, eu acho que esse é um ganho formidável, sobretudo em face de uma historiografia de uma medievalística brasileira como a nossa, muito francófona quase. Veja, tradições diversas partiram do pressuposto analítico, inclusive, da separação entre esses grupos, então da ideia do feudalismo e feudalité, que seria possível e viável construir uma explicação da sociedade feudal apartando a dinâmica da produção das relações intra-aristocráticas. Eu acho que o esforço do João Bernardo nesse livro e ao longo da obra como um todo, e a gente pode depois se perguntar a que nível ele foi exitoso nisso, é demonstrar que essa posição seria um equívoco, à medida que só faz sentido a configuração desse período se entendido nessa inter-relação. E acho que esse é um ponto, inclusive, apontamento para pensar a própria inserção do campesinato nessa sociedade do regime senhorial, ou como outros vão chamar de sociedade feudal mais à frente, né? Em que nível o campesinato e a sua configuração não condiciona a aristocracia, né? Que é um tema muito pouco visitado. Se alguém mais quer destacar algum ponto, que senão eu passo para o próximo que eu tinha separado aqui para a gente considerar. Acho que só chamar a atenção também para algo que talvez possa parecer inusitado, estranho até certo nível, né? É que ele começa a circunscrever aqui, né, um peso relativo, a importância relativa da instituição. Ele vai, inclusive, dedicar vários capítulos a ela, né, e começa a se enunciar a importância dela, que pode parecer para a gente hoje estranha, né? Pensando aqui na estrutura familiar, né? No parentesco como um campo, né, como uma instituição, como um campo, um âmbito de relações sociais, né, que vai ter enorme importância na configuração do que ele chama de regime senhorial, né? A gente pode, comparativamente, imaginar hoje que uma discussão acerca das relações de exploração nas sociedades burguesas e tudo mais, né? A gente pode considerar que ela dedicaria à família um peso relativo bastante pequeno para a compreensão, né, do funcionamento do sistema. A gente pode considerar que a importância específica dessa instituição parece menor no quadro da articulação social da sociedade burguesa, né? Mas na sociedade que a gente está considerando aqui, e que é objeto de análise dele, né, ele começa a chamar já atenção para o fato de que as estruturas do parentesco, a estrutura familiar, as famílias têm uma importância enorme como âmbito de sociabilidade, ambos níveis de articulação social, inclusive a serem atravessadas por relações de exploração internas às próprias famílias, né? Tamanha amplitude que elas tinham e tamanho o peso relativo delas como elemento de articulação social nessas sociedades, né? Talvez a gente pudesse fazer um paralelo aí com uma referência que é muito recorrente na antropologia, né? De que, segundo a antropologia política e análise muito corrente na antropologia política, né, muitas sociedades tribais, inclusive, né, em processo de transformação, que vem em surgimento de instituições
alheio ao âmbito do parentesco inicial e que passam a ter uma importância política de articulação fundamental, né, ainda assim a estrutura familiar, que tem um peso enorme na estrutura tribal, continuam a ser um quadro de referência-chave nessas, né, sociedades transformadas, né, a ponto de que muitas novas instâncias de poder tomem por modelo da sua própria articulação a estrutura familiar de base primária, característica dessas sociedades, né? Portanto, aqui talvez se expresse mais um nível daquela referência que a gente discutiu na semana passada, né? Da chamada de atenção que faz o autor para o fato de que o esforço de compreender as sociedades pré-capitalistas em bloco envolve ou depende de que o historiador supere a barreira ou a distinção entre as sociedades submetidas à história e as sociedades submetidas à antropologia, né? E de que a conjugação desses dois campos de conhecimento é fundamental, né? Porque é disso que a gente está tratando aqui, né? De uma sociedade que, a despeito de inserida na tradição europeia, que está na esteira da constituição da sociedade burguesa, né? Ela partilha aqui com muitas sociedades ditas, muito entre aspas, primitivas, o peso relativo de articulação das estruturas familiares e, portanto, do parentesco. Desse apartado B, eu acho que vale só destacar, primeiro, o movimento que eles chamam de um movimento de atração da domesticidade, né? Então, grandes aristocratas eram capazes de atrair aristocratas menores e guerreiros para sua domesticidade, e a partir daí se estabelecia uma relação de prebenda, né? Só para a gente deixar claro isso, até para quem está assistindo. E, segundo a evolução que o João Bernardo apresenta, pouco a pouco essa relação de domesticidade vai se rompendo em função da criação de concessões de patrimônio fundiário, que são feitas a esses fiéis, digamos assim, e essa ruptura da domesticidade implica uma nova relação, que ele chama aqui, né, seguindo, digamos assim, a historiografia que ele consultou, de vassalidade, né? Então, existe um primeiro momento em que a domesticidade é o elemento-chave de articulação dessa aristocracia, e depois há uma ruptura dessa domesticidade que vai criar um conjunto que ele chama de um conjunto compósito de senhorias, né? Então, tem um trecho na página, deixa eu ver aqui, 39. Vou tentar abrir aqui, pessoal. Para quem está acompanhando. Pessoal, confirma para mim se aparece aí na tela para vocês. Sim, está aparecendo. Sim. Ok. É lá embaixo. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Diz assim, esse último parágrafo: a ruptura da domesticidade implicada pela vassalidade não acarretava um corte, nem uma suspensão das relações de tipo familiar, que era o que o Mário estava destacando, né? A importância dessa família largada, digamos assim. Os serviços guerreiros ou administrativos, judiciários, prestados pelo vassalo ao senhor superior, eram a réplica daqueles que cumpriam os fiéis companheiros, aqueles fiéis que estavam na domesticidade que eu havia me referido. O que caracteriza a vassalidade é a separação entre a domesticidade do vassalo e do senhor superior, continuando, porém, o vassalo a dever serviços de tipo familiar. Por isso, a concessão de senhorias pôde ainda deixar uma oportunidade para a prestação de prebendas, e, pelo menos, em vários casos, os vassalos estabelecidos em senhorias vassálicas continuaram a receber do senhor superior alimentos, vestuário, armas e artigos de luxo. Ou seja, nesse momento de transição aqui, pelo menos é o que a gente está vendo aqui, do século VIII, João Bernardo mostra, digamos assim, um caráter dinâmico dessa relação, como o Edilson tinha destacado.
como, mesmo a instituição da vassalidade ainda não rompeu completamente aquele nível de domesticidade anterior. É um processo que ainda está em curso. Só para deixar isso claro e destacar esse aspecto dinâmico dessa relação intra-aristocrática. Acho isso interessante. O que só para complementar, coisas como a gente já leu alguns capítulos antes e está retomando agora os estudos, algumas coisas vêm à memória, né? E eu não sei exatamente em quais capítulos, mas acho que é interessante isso que o Thiago falou, porque ele vai fazendo depois também, apontando essa questão da decomposição da família senhorial, né, na camada superior, mas também inferior dela. Mas mais para frente também ele vai mostrando a decomposição do campesinato livre, né? Como essa família vai se decompondo. E isso eu acho que é bem interessante, como fosse dois lados da mesma moeda, digamos, mas em relação e como esse mundo, digamos, né? A sociedade vai se decompondo e nascendo algo novo, e surgindo algo novo. Acho isso interessante, e destacar aqui. Dessa questão da família, é algo que até me interessa bastante, que é algo que eu me debrucei pouco, e eu acho muito interessante o peso desse papel, né, desse tipo de família mais alargada no pré-capitalismo, né? E eu acho que fica claro já no final desse segundo ponto, né, do ponto B, juntando, né, o ponto A com o ponto B, que é uma dupla ruptura, né, na família. Uma é essa questão do prebendado para o vassalo, e a segunda é a própria questão do escravo, né? Do escravo que estava inserido na família, e aí ele começa a ser assentado, enfim, loja de terra. Tem uma mudança aí da relação real dos casados, e que também representa uma ruptura nessa questão da domesticidade, né? Dessa família largada. E aí eu não sei, talvez o Dudu ou o Mário que já lidaram mais com essa questão da família em si, eu não sei se é por aí a leitura do João Bernardo, se é uma dupla ruptura. Dudu? Vai lá, Mário. Desculpa, acho que eu não entendi direito a pergunta. Fala você, depois eu tento pegar a referência. Então é melhor esclarecer. Matheus, você pode esclarecer? Desculpe. Nesse sentido que o Thiago levantou, né, da ruptura da domesticidade a partir da criação de relações vassálicas, né? Então ele pega lá os prebendados, os guerreiros que recebem terras e homens, né? Aquela famosa domínio sobre terras e homens, e o João Bernardo aponta como uma ruptura da domesticidade, né? Dessa família largada. E a minha dúvida é nesse sentido também, né? Nessa questão da comutação do caráter do casate, né, para uma condição servil, se também não representaria uma outra forma de ruptura de uma família mais alargada, já que os escravos também se inseririam nesse modelo de família. Sim, a questão aí acho que é a ideia de a família alargada supõe a ideia de coabitação, né? Ou pelo menos da convivência dentro de um meio complexo em que esse conjunto se realiza, se efetiva. Né? Então, quando ele fala aí nessas famílias, quando ele a caracteriza, ele chama atenção para o fato de que não há necessariamente, primariamente, dentro da referência de um sistema familiar de parentesco, dentro da família, uma família não é obrigatoriamente uma entidade horizontalizada nas suas relações. Né? Ao contrário, a perspectiva é que, inclusive, em muitas sociedades, o processo de diferenciação social ele se realiza primariamente dentro das próprias unidades familiares, né? De horizontais que potencialmente poderiam ser, se verticalizam. Né? Então, esse movimento, o sistema senhorial, o sistema marcado por uma desigualdade profunda, ele não se estruturou, né, preservando as entidades familiares como entidades, como é que eu posso dizer, livres, puras, alheias desse processo de dominação. Né? As famílias numa sociedade como essa, marcada por essa diferenciação social tão extrema,
as famílias vão ser maculadas, se vocês me permitem essa expressão, por esse processo. Né? Então, ele está falando aqui, não há nada de horizontal nessas estruturas familiares, nessas famílias alargadas, e ao contrário, elas tendem cada vez mais a diferenciação social interna. Talvez a culminância dessa diferenciação seja justamente a fragmentação delas. Né? Dá até para a gente imaginar se a coabitação não se rompe justamente em função do acúmulo de tensões e contradições no interior dessa família. E onde é que isso se manifesta? Ele fala na existência de o que ele chama de uma camada superior e uma camada inferior dessa grande família. Na camada superior estão os companheiros do chefe da família, que se subordinam pessoalmente a ele, mas preservando o status da sua liberdade original. Em que nível? Na prestação de serviços enobrecedores, serviços distintivos da condição social do indivíduo de elevada posição. São guerreiros domésticos na referência genética. Né? E, portanto, não é com eles que o chefe, não são esses que o chefe encaminha diariamente às áreas rurais para desenvolver a atividade produtiva. Né? Para esse tipo de atividade, o chefe conta com o que ele configura como camada inferior das grandes famílias, que é justamente aquela constituída pelos escravos domésticos. São esses que realizam o serviço braçal da casa e são esses que são potencialmente encaminhados às porções de terreno que o senhor mantém sob exploração direta para desenvolver ali diariamente o trabalho agrícola. Tá? Portanto, quando ele fala em fratura dessas grandes unidades familiares, elas se dão, digamos, por cima e por baixo. Cada escravo doméstico assentado no lote de terreno, né, é uma parte da família que se autonomiza em relação à família do senhor e constitui uma nova unidade familiar. Da mesma forma, cada guerreiro doméstico deixa de comer cotidianamente na mesa do senhor e recebe dele uma concessão, um patrimônio fundiário, né, que ele passa, portanto, a administrar e extrair as rendas das quais subsistem, constitui uma nova unidade familiar constituída pela fratura produzida, né, na unidade senhorial. Né? Então, é um movimento de fratura que se realiza dos dois níveis. A gente talvez até pudesse pensar que a dinâmica do sistema supõe uma íntima pressão pela ruptura nos dois níveis. Né? Por quê? Cada concessão de terra a um guerreiro doméstico, eu insisto, não é a concessão de terra que o guerreiro doméstico vai trabalhar pessoalmente. É a concessão de uma terra que traz em si a mão de obra necessária a torná-la produtiva. Né? Portanto, é possível que a fratura em cima dependa da fratura embaixo, que elas se relacionem intimamente. Né? É preciso assentar mão de obra doméstica, porque ela é um mecanismo-chave para poder conceder senhorias para os guerreiros domésticos que são autonomizados. Né? Então, mais uma vez, a palavrinha-chave dialética aí pode ser mobilizada. Né? A fratura num âmbito supõe a fratura no outro e ambas se alimentam mutuamente. E só chamar atenção, desculpa, para um aspecto. Ele fala em vassalidade aí, então não se esqueçam, ele não está preocupado com a nomenclatura, a questão ainda é nominali. Muitos historiadores, se entrassem aqui agora, medievalistas, vão dizer, mas que absurdo. Já há um erro aqui de partida, que é mobilizar a palavra vassalo para o contexto que a gente está analisando. Para relações de vassalidade que só teriam, claro, o estabelecimento ritual, inclusive, a partir da Idade Média Central. Mas lembre-se que a questão para ele não é nominalista. Ele está usando a palavra para designar uma relação que está lá como relação antes da palavra específica que virá designá-la. E mantendo essa discussão sobre a questão da fratura familiar e tal, já encaminhando talvez aqui para o último tópico do capítulo, né? Ele fala também de um outro nível, que é de uma ascensão de um campesinato independente à posição de senhor, né? E talvez essa seja uma outra forma de ruptura de relações familiares, ou pelo menos relações aldeãs,
mas que isso aparece muito menos na documentação e que a gente tem muito menos informação. Mas, mais uma vez, a ruptura que aparece como uma dinâmica fundamental do sistema. Eu acho que também no movimento contrário, né? O campesinato dependente que é rebaixado, né? Tornado servil. Acho que também aí rola uma ruptura familiar, porque o assentamento em casais acho que pressupõe também um pouco isso, né? Uma redução desses núcleos. Então também vai nesse sentido. A tendência do sistema é essa. A tendência do sistema é a fratura das relações familiares. No que vocês estão falando, um pequeno comentário que pode até fugir um pouco, inclusive me lembrei disso na fala do Mário. Eu acho curioso essas análises do João Bernardo, porque ele tem um diferencial nesse sentido. Pouquíssimos momentos, pelo que me recordo, me corrija se eu estiver errado, ele usa a palavra dialética. Mas, na prática, a sua análise é fundamentalmente essa. Então, ainda que ele não, por vezes, vá entrar num debate filosófico de conceituá-la, etc., mas eu diria que é uma obra, pelo menos eu a tenho, sim, como uma aula de dialética nesse sentido, que não é sinônimo de contradição. Essa é uma das faces da dialética, mas a superação, a conservação, um conjunto de outras categorias que a compõem, né? E que ele desenrola na prática, em face da análise do seu objeto. Então, eu acho isso muito interessante. Eu acho que talvez a questão aí seja mesmo de estranhamento, né? Aquela referência que fez o Matheus mais cedo aqui, eu acho que os historiadores têm, em geral, uma demanda muito grande por arrumar as sociedades que ele analisa. Né? Há uma certa tendência intrínseca de considerar que o desarranjo, né, que os desequilíbrios, né, devam ser superados pela análise do historiador. Né? Quando o historiador traz, ou quando ele expressa o desequilíbrio, os desarranjos, né, esses seriam não expressão da própria sociedade que ele está abordando, mas da incapacidade relativa dele, historiador, de manusear, de desenvolver a caracterização dessas sociedades. Né? Eu acho que a gente tem, no geral, uma tendência muito marcada, né? Por, literalmente, como historiadores, atuarmos como arranjadores, né, das sociedades, arrumá-las no sentido de evitar que as suas contradições, os seus desalinhos se manifestem, né? Eu vejo isso muito na condição de professor, né? Muitas vezes em sala de aula o mal-estar que se cria, né? Quando você deixa pontas soltas no sentido de que, né, são pontas soltas literalmente porque o processo está em aberto, as contradições estão se realizando, estão se efetivando. E como pode criar um certo mal-estar quando você não fecha, né? não apara as arestas, não fecha o funcionamento desse sistema. Parece haver uma demanda funcionalista potencialmente muito grande, né? E é algo que cria o estranhamento. Eu acho que parte do estranhamento da gente com essa obra, né? O fato de que essas contradições, esses desalinhamentos são sistematicamente mobilizados e a análise vai se dando não no sentido de arrumá-los, mas no sentido de verificar as potencialidades de desenvolvimento que decorre de cada um deles, né? Eu acho que é questão de costume mesmo para a gente, não sei. Não sei se vocês concordam com isso, mas era algo que sempre me chamou a atenção, né? Durante boa parte do tempo da minha vida, eu fui aluno de história, né? Como os professores de história os melhores pareciam ser aqueles mais capacitados a amarrar toda a sua análise, a juntar todos os pontos na sua narrativa, né? De forma que parecia com que nada escapasse a possibilidade dele de estabelecer as causalidades muito bem articuladas, né? Como isso tinha um potencial de mobilização da plateia, pelo menos para mim, que gostava, né? Não sei se vocês têm essa experiência também. Para mim, ela era muito marcada. Foi com muita dificuldade que eu abdiquei de tentar fazer o esforço de criar narrativas desse tipo
ao contrário, tentar trazer para o primeiro ponto da cena os desalinhos, né? Eu acho que isso aparece também muito, e talvez sobretudo, em livros didáticos, né, em que todas essas contradições são apagadas, suprimidas, e, enfim, raramente tem capítulos pontuais dos livros didáticos em que esses desalinhos são apresentados, e normalmente quando você está falando de contextos particularmente conflituosos. Então, você vai falar ali lá no século XIX, da formação, movimento sindical, aí você aparece algumas fraturas, mas no geral, e sobretudo quando analisando sociedades antigas medievais, tudo parece muito harmônico, tudo parece muito coerente. Eu acho interessante, não sei, mas é muito comum você encontrar, inclusive, alguns livros, né, aquele destaque dado a certos momentos muito conturbados da história. Não, aqui houve esse foi um período muito conturbado da história, como se houvesse, se a conturbação fosse restrita, elementos de períodos específicos, que, portanto, na extensão, devem ser períodos extraordinários, né? Ao contrário da sistematicidade, da ordinariedade da existência das sociedades, né? Enfim, eu concordo com vocês, e estava lembrando que tive um caso nesses dias mesmo. Quando não, essa história linear, alguns livros didáticos mobilizam quase como um crime essas contradições. Eu lembro, essa semana, trabalhando, por exemplo, a restauração monárquica na França após o Congresso de Viena, e você quase sentiu o autor chocado. Como assim? Um retrocesso? E você fica... E a fim e cabo, como o Mário e o Dudu estavam mobilizando, não há, inclusive lembrando o próprio Lukács, não há operação mais idealista que essa, tentar resolver no plano da consciência, no plano ideal, as contradições que são reais. Então, nesse sentido, uma aula, de fato, do João Bernardo, o método como a exposição da dinâmica do real. Não deformá-lo da consciência, mas procurar concatená-lo na sua própria complexidade, né? Você falando agora de restauração, eu me lembro também as aulas que eu dei de restauração, é realmente assim, né? E os alunos, eles arregalam o olho, tipo, como assim, né? Mas acho que esse movimento que o Mário falou, acho que ainda é muito atual. Eu mesmo, na graduação, a tendência é essa, aparar as arestas e deixar tudo bem redondinho. E acho que, no geral, os alunos também se mobilizavam muito, né, com os professores que conseguiam dar conta, supostamente, de tudo, né? E também levei um tempo, né, para poder me desvencilhar um pouco dessa falsa pretensão de que a gente pode dar conta, arredondar e aparar as arestas, né? É porque quando você não faz, parece que a limitação é sua, né? E não a característica da sociedade. Parece que você que é incapaz. Como é que eu não estou conseguindo encaixar isso aqui, né? É mais ou menos esse sentimento, não estou conseguindo dar conta disso. E a graça disso também é a reação no público, às vezes. Nessa mesma aula, a sensação dos alunos era quase de revolta. Não, eu não aceitava voltar a correr, eu ia pegar em arma de novo. Eu fico assim, galera, porque, de fato, a gente não está acostumado a tratar esses elementos dessa maneira, né? A história parece uma linha dada. E pegaram, né, de fato, né, em 1830, 1848, pegaram de volta, né? Inconformação. Mas se me permitem ler aqui um trechinho de um certo livro, é a conclusão de um livro, já digo para vocês o título e o autor. Ele diz o seguinte, né, nas considerações finais do livro: se esta obra, cujo fim se aproxima, tiver sido capaz de ao menos turvar a visão onírica, tão propalada e celebrada por meus confrades medievalistas, e que tanto seduz as audiências, a de uma Idade Média harmoniosa, civilização maravilhoso, palco de um pretenso equilíbrio social, perdido e lastimado, mantido por clérigos piedosos, honrados cavaleiros e humildes camponeses, considero cumprido meu propósito básico de celebrar o dissenso. Quem escreveu esse trechinho foi um certo medievalista brasileiro, um tal de Mário Jorge, que o Matheus citou mais cedo, e que, mais uma vez, aí está a referência de que as audiências são consenso. Era hora de botar o link aí para comprar o livro, hein? Aproveita aqui, para o pessoal se receber em primeira mão, parece que vai rolar um sorteio desse livro aí nas grandes redes aqui da medievalidade translatiana. É verdade, é verdade. Eu ouvi falar também.
Autografado, hein? Autografado. Ó, rapaz, ficou pra pouca coisa, não. Enfim. Tem até uma foto, se for o caso. Vou dar uma foto de livro? Aí eu vou me candidatar também. Enfim, pessoal, vamos fechar então a reunião de hoje. A gente acabou se alongando mais do que a gente tinha previsto, né? Sim. Vamos indicar para a próxima reunião o capítulo 2, então, ao invés de tentar dar conta do 2 e do 3? Sim, melhor. Então, beleza. Então, próxima reunião, dia 1º de outubro, de novo às 7 horas. A gente vai ler o capítulo 2, entre o Luar e o Reno, desde os finais do século VIII até aos finais do século IX. E aí, lembrando, né, para quem por acaso estiver acompanhando essa atividade que a gente faz de forma assíncrona, né, para usar o termo da vez, e quiser deixar algum comentário, de novo, a gente está sempre atento ao que colocarem nos comentários ou nas nossas redes sociais, e a gente dá conta aqui no encontro futuro, tá bom? Então, valeu pela presença e pelo que acompanhou até aqui. Então, tchau, gente. Até a próxima quinta. Boa noite a todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite.